esse é o momento no qual nós damos continuidade, tendo uma oportunidade de fazer um pouco de bate-bola e ouvir o Dr. Horton nas questões de interesse de vocês e nas provocações nossas também. Eu acho que aí está uma oportunidade única. Vocês têm um número ali de SMS para mandar as perguntas, daí nós vamos receber essas perguntas aqui e fazê-las. Começar com algumas perguntas de provocação. So we're going to start with some provoking thoughts for you. Some microphone. Se alguém conseguir descobrir o que é que está clicando aí, Yeah, ajuda. I don't know. Não é o meu. okay. Eu vou começar com uma primeira pergunta para o Dr. Horton, depois o tradutor dele pode fazer uma outra e o Dr. Alderi também. Mas a primeira pergunta para fazer essa bola rolar. So here comes the first question for a startup. O que seria preciso para conseguir começar a falar de volta a mesma língua com a igreja da qual nos dividimos na Reforma? Foi mencionado agora no final que seria tão bom se a gente voltasse para as Escrituras e conseguisse. Okay. What would be necessary following the example or the idea you gave about being together again? What would be necessary to happen so that What would it take? What would it take for that to happen? Since you said now you're guilty. Eu falei que ia provocar. Okay. I'll blame not answering that on technical difficulties. Não vou responder por causa de dificuldades técnicas. I don't know. I don't have any idea how that actually works. Eu não tenho a menor ideia. Essa é a resposta. But I could still hope. Mas eu posso ter esperança. You know, it's the sort of thing that we can't plan, we can't fathom, and it, on the surface of things, it looks impossible from our point of view, right? É o tipo de coisa que a gente não pode planejar e esquematizar. Não tem como projetar algo assim, mas é algo que a gente pode ter a esperança. And not just because Rome is sticking to its position at Trent. E a razão disso não é só porque Roma está ainda apegada à sua posição no Concílio de Trento, But because it has embraced all sorts of universalisms and Pelagianism, frankly, that is worse than anything at the Council of Trent. mas exatamente porque a Igreja Romana continua a abraçar todo tipo de universalismo e pelagianismo e todo esse tipo de coisa. Então está muito longe de qualquer coisa possível. So it would probably be as hard to unite with the Roman Catholic Church as it would be to unite with most mainline Protestant bodies today. Would be as hard as? To unite with the Roman Catholic Church today as it would be to unite with mainline liberal denominations. E seria hoje tão difícil voltar a alguma coisa, a ter alguma relação direta com Roma, quanto é difícil nos unirmos novamente às denominações históricas que se tornaram liberais ao redor do mundo. But we're free to pray for conversion, aren't we? Mas a gente pode orar por conversão. And we need one of Protestantism and even evangelicalism as well today. So, E nós precisamos fazer isso pelo protestantismo e até pelo evangelicalismo nos dias de hoje. Antes de passar para o Dr. Alderi, completando aqui dentro da pergunta, a menção das resoluções do Concílio de Trento. Tá, doutor? A menção às resoluções de Trento, aos anátemas. Once you mention the anathemas on the Trent Council decisions, É uma lembrança importante quando muitas vezes se pergunta, nós não devíamos dialogar? is a reminder when people keep asking, shouldn't we be dialoguing? yeah, right. Yeah, and a lot of people today will say, well, you know, there's the Lutheran World Federation,
and Vatican agreement called the Joint Declaration on Justification. Eu estou tendo muito eco aqui e não estou conseguindo ouvir com clareza quando o Dr. Mike está falando para o outro lado. Mas ele falou When a you speak respeito... towards me, he Yeah, I can't hear hear you. you Sorry. quite well. he's Sorry. deaf on this ear. Okay. I'm kidding. The Joint Declaration on Justification between the Lutheran World Federation and the Vatican, people will often say, well, what about that? There's agreement. Yeah, e quando a gente fala sobre esse tema, as pessoas falam, mas não tem a declaração da Confederação Mundial Luterana e os católicos que fizeram Declaração a respeito conjunta da sobre justificação, justificação. né? As pessoas levantam esse tratado que foi inclusive assinado. And it's true that they both said that the condemnations of their respective bodies toward each other are now lifted. E é importante, uma das coisas que está ali é que as condenações mútuas entre esses dois corpos estão agora apaziguadas, por assim Foram dizer. suspensas Foram os anátemas. suspensas os anátemas. Ok. And they're suspended because the Lutheran body that participated, which is the mainline Lutheran liberal body that participated, gave up confessional Lutheranism. E a razão pela qual isso aconteceu, que as condenações foram suspensas, é porque esse corpo luterano liberal abriu mão da sua confissão de fé. This is what happened in the United States with a project called Evangelicals and Catholics Together. E é isso que vem acontecendo com um grande projeto nos Estados Unidos chamado Evangélicos e Católicos Juntos. They said, we agree in the gospel. Eles dizem, nós concordamos no Evangelho. We disagree about merit and about the intercession of Mary and the saints. Nós discordamos de outras coisas, como o mérito e a intercessão de Maria e dos santos. And etc. imputation and the role of works in salvation. E a imputação e o papel das obras na salvação. But we agree in the gospel. Mas nós concordamos no Evangelho. I was wondering what was left after they got E eu finished. fico me perguntando o que é que sobrou. See, that's what happens. That's what happens every time here with these conversations. Rome never changes its position. It's always the Protestants. E é isso que acontece em todas essas conversações. Roma nunca muda as suas posições, os protestantes sim. And by the way, just in case anyone asks you about this, right after the joint declaration was announced, E por acaso, se alguém lhe perguntar, logo depois em que essa declaração conjunta foi anunciada, the Vatican announced that it was not binding on the Roman Catholic side. o próprio Vaticano disse que ela não tinha força de lei para o lado romano. That the condemnations of Trent are still in effect. Ou seja, que as condenações, os anátemas de Trento continuam valendo. Doutor Alderi, o senhor, por favor, faça a sua pergunta ao Dr. Hort. Um aspecto interessante da questão da justificação As- pela fé An interesting aspect of the doctrine of justification by faith é que quando Lutero foi criticado por tornar a salvação fácil demais, is that when Luther was criticized by making salvation too easy, ou seja, basta crer e pronto, está all you tudo gotta do is feito. believe, it's done. Lutero acrescentou uma coisa muito interessante, fez um comentário muito curioso a respeito disso. Luther added something very interesting about that. Ele disse: a justificação é pela graça mediante a fé somente, Salvation is by justification by faith only, mas não por uma fé que está só. but not by a faith that is alone. Ou seja, ele quis dar a entender que a fé genuína, ela sempre será acompanhada de boas obras que glorificam a Deus. Então, eu queria ouvir o comentário dele a respeito disso. True faith is always together with the good works that are fruit of that faith. He would like to hear your comments on that. Yeah, exactly. That was the concern, of course. What was the concern of Paul's opponents? It was the concern of the Pharisees with Jesus. It was the
the concern of the medieval church with Luther. Essa era a preocupação dos oponentes de Paulo, dos oponentes de Jesus, dos oponentes de Lutero. And Luther said, well, faith does many things. It's a very busy thing. E Lutero disse: a fé faz muitas coisas, a fé tem muitas ocupações. It rests in Christ alone for justification. Ela descansa na fé somente para a justificação. And then immediately it's running out there and trying to, looking for something to do. E imediatamente depois de fazer isso, ocupa-se de achar outras coisas para fazer. It's just that in justification, it's not looking for something to do. Mas a fé não procura fazer nada na justificação. In justification, it's just sitting down, shutting up, listening and receiving. Na justificação, a fé está simplesmente ali, sentada, ouvindo, quieta. Receiving and resting. É apenas receber e descansar. And Rome said, oh, see, you just lazy. You believe in resting and receiving. E aí eles vão dizer: tá vendo? Vocês são preguiçosos, vocês acreditam só em descansar e receber. And nobody who knows anything about the Reformation would ever believe that the Reformation led to laziness. E qualquer que conheça qualquer coisa a respeito da reforma jamais vai dizer que a fé reformada leva à preguiça. The doctrine of vocation transformed the Western A world. doutrina da vocação mudou o mundo ocidental. Protestants were about the busiest people in the E neighborhood, os protestantes sempre eram aqueles mais ocupados entre os seus pares, but not for their salvation, mas não para a sua salvação, but in gratitude for it. mas em gratidão por ela. So that's the biggest difference with Rome. Rome says that faith isn't justifying until it is active in love, and Luther is saying no, because faith it justifies, that faith that justifies bears the fruit of love. Então, Lutero vai dizer que é essa fé que justifica, é que gera os frutos do amor. Because you can't be united to Christ for justification and not also receive sanctification, as Calvin Mas pointed out. porque você não pode estar associado a Cristo para a justificação e, como consequência, não receber a santificação. Muito bom. Obrigado. Excellent. Eu vou agora dar uma pergunta para os dois. E o gostoso seria conseguir provocar um debate, mas curto, menos que isso, né? Short of that. Pode traduzir. David says he's going to put a question for both of you, and the good thing was if it would provoke a small debate. Ah, okay, that's the goal. Yeah. Okay. E a provocação, em parte, vem de pessoas que estão nos assistindo nas redes sociais. And this provocation comes from people that are watching us over the media. E eu aproveito, então, para fazer a saudação para todos que estão de longe assistindo aqui e fazendo ficar mais divertido esse tempo nosso. And he's thanking our audience abroad that is making our time even funnier. Agora, eu olho para alguns textos que o Dr. Alderi escreveu como historiador e vejo declarações como, por exemplo, o Novo Testamento nunca coloca a unidade da igreja como um bem supremo ou um valor que deva ser mantido a qualquer preço. O senhor lembra dessa citação? I have to translate that, Davi. O Novo Testamento nunca coloca a unidade da igreja como um bem supremo. Okay, Alderi says in one of his texts that the New Testament never puts the unity of church as the supreme good. Como se fosse um valor que deva ser mantido a qualquer preço. As if that was a value that should be maintained at all costs. Ao mesmo tempo, o Dr. Alderi fala dessa conexão entre reforma e reavivamento. At the same time, he says that the connection between Reformation and revival. E aí eu vejo a ênfase do Dr. Horton em alguns de seus textos. And now I see your defense when you talk. A ênfase, não defesa. Your emphasis. A ênfase no fato de que a reforma, e mesmo nessa conexão com o avivamento da alma, ela é um renascer espiritual, ela é um fogo espiritual. That this, what happens at Reformation, Davi vai me corrigindo aqui se eu errar,
that at Reformation is the revival of the soul. Is one De que o thing que that- acontece tem uma dimensão de reavivamento espiritual. where everything that happens has a dimension of spiritual revival. Então, os dois estão bem no centro de uma tradição reformada So both are right in the center of a Reformed tradition de avivamento e reforma. of revival and reformation. A pergunta é o seguinte: So here comes the question. na história da igreja, In the history of church, reforma e cisma sempre caminham juntos? Reformation and Schism. schism are always Division, happening schism. at the same time? Quer Não, começar? parece que não, né? Quando a gente olha para aquelas reformas que houve lá no Antigo Testamento, né? Nós temos várias referências a umas reformas / Tem que avivamentos. traduzir, Mauro, para ele. He says that it doesn't look like that when in the Old Testament it's not like that. Então, umas reformas / avivamentos que nós vemos no Velho Testamento e que não implicaram em cisma, né? Mas foi em retorno aos fundamentos, em revitalização do povo de Deus, mas não necessariamente incluindo divisão, cisma. E também So in the Old Testament it doesn't look like that those revivals and Schism reformations and Reformation are were not not connected. exato. E também ao longo da história da igreja, nem sempre as reformas. O problema é que tem havido muitos tipos diferentes de reforma ao longo da história da igreja. The problem is that we had several kinds of reformations along church history. Algumas reformas foram mais de natureza administrativa, moral. Por Some- exemplo, aqueles movimentos monásticos muito interessantes lá da Idade Média. Some were of moral or administrative nature, like the Middle Ages monastic reformations. E que não implicaram também em nenhum cisma, nenhuma And espécie they de did not cisma. provoke any Por division. outro lado, And the other side, tem ocorrido cismas que não têm nada a ver com reforma. there are E o mais- divisions that have nothing to do with reformation. E o mais famoso deles é o cisma católico ortodoxo do século XI, do ano 1054. And the most Houve uma separação entre essas duas grandes e antigas tradições cristãs, mas que não implicaram em nenhuma reforma de qualquer espécie em nenhum dos dois lados. and the most famous one, obviously, is the separation of the Catholic Church in 1074, right? Então não existe uma conexão assim inevitável entre cisma e reforma, reforma e cisma. So Às vezes sim, that's- às vezes That's não. not an inevitable connection among both things. Well, yeah, couldn't agree more. There was also the schism on the eve of the Reformation itself, where you had two popes who were excommunicating each other, and in the good wisdom of the church, it was decided that electing a third pope would somehow settle it. So now you had three popes condemning all of the others. Every human being in Europe was under the anathema of some pope. Logo antes da própria reforma, teve um cisma, onde ali havia dois papas, um condenando o outro e dividindo, brigando com o outro, e aí aparece um terceiro papa para resolver a briga entre os dois. E chegou um ponto em que não havia um único habitante da Europa naquele tempo que não estava debaixo da condenação de um papa. It was like a shell game. A shell game, you Jogo- weren't quite jogo de sure conchas, desculpa. if you had the right pope, Era como um jogo de concha. Se você tivesse o papa certo, because everybody was under the condemnation of one pope. você estaria bem, porque todo mundo estava debaixo da condenação de um deles. At its worst, there were four popes. E aí chegou um ponto pior, onde houve 4 papas. And then it looked like the councils would take over and the popes would have to obey the councils. E finalmente, então, os concílios tiveram que tomar conta daquilo e eles tiveram que obedecer aos concílios, os papas. Pope Benedict says it's understandable the Reformation happened when people could no longer trust the church as the guarantor of salvation. O Papa Benedito disse que é compreensível que a reforma tivesse acontecido, porque chegou um ponto na igreja em que as pessoas não podiam mais acreditar nela. But we don't hear about the Western schism, do we? Mas a gente não ouve sobre o cisma ocidental, ouvimos?
And a lot of the reason for there not being a lot of division in the Middle Ages compared to the modern world is simply the shift between Christendom and modern liberalism. E uma das razões pelas quais nós não vemos isso acontecer tanto é exatamente a condição da modernidade associada ao pensamento liberal. The rising nation states, O levantamento das nações-estado, which meant we had for the first time state churches, not one Catholic church, but state churches. quando finalmente nós tivemos as igrejas associadas ao Estado, não, eram associadas ao governo. The Lutheran Church of Sweden and the Dutch Reformed Church of the Netherlands, for example. E os luteranos na Suécia The Church of England. e os anglicanos na Inglaterra. And then all of the Puritans wanting to reform the church said that you have to have a certain form of church government. E aí, finalmente, os puritanos, querendo reformar a igreja, diz: olha, para que isso aconteça, nós precisamos ter uma certa forma de governo eclesiástico. So the Church of England should have bishops and therefore be episcopal. E então a igreja anglicana tinha os seus bispos, então ela é episcopal. Or the Church of England should have presbyters and be Presbyterian. Ou a igreja inglesa deveria ter presbíteros, e então ela seria presbiteriana. Or the Church of England should be Congregationalist. Ou eles deveriam ser congregacionais. And so I mean, you have all these denominations, and it just kept growing and growing and growing. So there are explanations here. Here's the thing, though. The only reason you don't have a lot of denominations under the umbrella of the Roman Catholic Church A única razão pela qual nós não temos várias denominações debaixo do guarda-chuva da Igreja Católica is because you're free to believe anything you want under the umbrella of the é porque Catholic debaixo Church, desse guarda-chuva você é livre para crer no que você quiser. as long as you believe one dogma. As Long as you Desde que believe one você dogma, creia num Deus, desde que você acredite em um Deus, the Pope. o Papa. did you say a dogma or a One God? dogma. One dogma, One um dogma. Ok, O Papa. dogma. And so that's O the Papa. unity. That is the unity of the church. It's not a doctrinal unity. Essa é a unidade da igreja, não é uma unidade doutrinária. Ótimo. Bom, antes de procedermos, já tem perguntas várias, já mais específicas que vieram da plateia e tudo. Vamos deixar essa questão aí um pouquinho mais profunda. So let's go a little deeper into this question. O cisma não precisa acontecer como consequência da reforma. E a palavra cisma, ela é forte. The schism doesn't need to happen for Reformation to happen, and this word is a strong word. Mas é possível uma reforma do tipo que se busca constantemente na igreja, sem algum tipo de separação? But is it possible to finally get to Reformation without Ongoing reformation in the church, without any separations. kind of separation? A experiência mostra que não, né? Que é impossível. Enquanto as questões envolvidas eram, digamos, mais suaves, menos controvertidas, ou seja, questões administrativas ou até mesmo questões morais, foi possível haver reforma sem cisma. Por exemplo, aquela reforma associada ao movimento de Cluny, lá na França, no início do segundo milênio, e que teve como seu grande promotor o Papa Gregório VII, Hildebrando. Uma reforma administrativa, moral, importante, significativa, não envolveu nenhum cisma, mas as coisas não eram tão controvertidas assim, e havia um grande anseio para que aquilo acontecesse de qualquer maneira. Mas no caso da reforma protestante foi bem diferente, né? Porque além do questionamento moral, havia também todo um questionamento doutrinário, teológico, e portanto nesse contexto era mesmo quase que inevitável que houvesse um cisma, como acabou acontecendo.
Amen. Yeah, I agree 100%. I translated already. So. It was marvelous. You have Your any, answer? Any? Yeah, well, Can you add something? I don't think I can add anything to that wonderful response, Não acredito que eu possa somar qualquer coisa a essa but resposta. that never keeps me from talking. Yeah. Mas ninguém consegue me fazer parar de falar. I think that, the different circumstances are so important. Martin Luther said that Pope Leo will remember him. As circunstâncias são muito importantes. Martinho Lutero diz que o Papa Léo se lembraria Because he went for the doctrine. Pope Leo Yeah, Pope Leo would remember him because he went after the se doctrine. lembraria dele por causa da questão doutrinária. Everyone else played around at the edges with the outer form of the church and its immorality. E todos os outros estavam ali ao redor tratando de assuntos circunstanciais e problemas morais. But Luther went after the doctrine. Mas Lutero foi atrás da doutrina. And that you can't have that without schism. E aí é impossível você ir atrás da doutrina sem ter o cisma. But it is a real tragedy that we divide. Once we got used to the idea, we kind of settled down to division being pretty easy. Mas a grande tragédia é que nós acabamos depois que as coisas aconteceram, nós acabamos nos acostumando à ideia da divisão. E aí nos dividimos de maneira muito fácil. There are all kinds of sociological reasons that facilitated this. É óbvio, há razões sociológicas que facilitam essas divisões. But we need to take our responsibility for the ease with which we as Protestants are able to not cherish the visible unity of the church. Part of it is we think the church is only spiritual. We don't take seriously that the church in its visible unity is what Christ prayed for. Mas nós somos, eu vou parafrasear um pouquinho aqui porque foi cumprido, mas nós somos culpados pelo fato de que nós nos dividimos de maneira tão fácil em todos os processos e nós não olhamos, não observamos que a gente acha que é só espiritual e que então a unidade visível da igreja, que foi o que Jesus orou a respeito, não é importante. Doutor Oderi. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Os próprios reformadores, eles não aceitaram assim com tanta facilidade a ideia do cisma, né, da divisão. Houve várias tentativas da parte de Lutero nos primeiros anos da Reforma para promover uma reaproximação e até buscar um possível entendimento com a liderança católica. E nós sabemos também que quando Calvino passou aqueles seus 3 anos em Estrasburgo, de 1538 a 1541, na companhia do reformador Martin Butzer, uma das coisas que Calvino fez naquele período foi participar, na companhia de Butzer, de algumas conferências, digamos, interconfessionais, ou seja, entre reformados, luteranos e católicos, para explorar, para ver se ainda havia possibilidade de um entendimento e de uma reconciliação, digamos assim, no sentido de preservar a unidade da igreja. Então, é importante nós levarmos isso em conta, né? Os reformadores não aceitaram isso com tanta facilidade como um fato consumado nos primeiros anos, mas fizeram esforços muito grandes no sentido de sanar esta divisão, esse afastamento e procurar, quem sabe, preservar a unidade da igreja. Mas eu entendo que eles seguiram aquele princípio que nós temos lá na Epístola aos Efésios: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nós não podemos sacrificar a verdade por causa do amor. As duas coisas são muito importantes. Davi, nós temos 2 minutos para encerrar. É uma pena que temos aqui uma série de perguntas extraordinárias que vieram da internet, mas eu garanto que discuti-las levaria 2 horas. Então vamos fazer o seguinte: eu vou colocar uma pergunta para vocês dois e depois a gente faz
a parte final, que eu acho que quem está assistindo pela internet ou presente aqui vai gostar mais, que vai ser um mini foguinho, onde nós três, até o tradutor, vão poder fazer perguntas para o Dr. Horton que sejam bem diretas e provocadoras e It will curtas. be one more question, and then we will do a what do Quick you call fire. it? Quick fire questions. Just okay? shoot some questions for you. Essa pergunta para os dois responderem. So here comes the question for both of you. Lutero e os outros reformadores, quando eles enfatizaram a importância da dependência somente das Escrituras, quando Lutero e os reformadores estabeleceram a ênfase que nós chamamos de sola scriptura, será que eles não abriram a possibilidade, tão comum hoje no evangelicalismo, de assumir que todo mundo tem o direito de interpretar livremente as Escrituras? Let's Sim. start with you and then go here. Dr. Horton, please. Well, Martin Luther said that that would only mean, private interpretation of Scripture would only mean that every man would go to hell in his own way. Lutero diz que a interpretação individual, particular da Escritura apenas significaria que cada um chegaria ao inferno pelo seu próprio caminho. Luther is not the inventor, I'm sure you would agree, of the Lutero não foi o inventor disso. the Western doctrine that America has perfected, that every individual knows best. E essa doutrina que a América Ocidental aperfeiçoou, que cada um sabe o que é melhor para si, individualmente isso. Sola Scriptura means that the church is restricted in what it can teach and say and how it worships and so forth. It is under the authority of the normative government of Scripture. Sola Escritura significa então que é a Escritura que instrui a igreja sobre como ela vai adorar, o que ela vai ensinar, ou seja, a igreja está debaixo da norma da Escritura. But all of us are bound to the church E todos nós estamos debaixo da igreja to interpret the Scriptures together. para interpretar juntos a Escritura. And so that's why we don't have a pope, but we do have creeds and confessions. E é por isso que nós não temos um papa, mas nós temos os nossos credos e confissões. These are not statements that other people wrote a long time ago. Essas não são declarações que pessoas escreveram há muito tempo atrás somente. These are our confession today. Essas são as nossas confissões hoje. And so that's not an individualistic interpretation of E, Scripture. então essa não é uma interpretação individualista da Escritura. That means that we come together as a body, and if individuals have a different interpretation of Scripture, Isso significa então que nós nos unimos como um corpo, e se indivíduos têm interpretações diferentes da Escritura, at least in rightly ordered churches, at at least, least in rightly ordered churches, I'm being facetious. Pelo menos nas igrejas que estão organizadas direitinho, rightly Okay. ordered. Can bring essas that igrejas organizadas podem trazer isso, to, there's a process for dealing with that, but they can't stand over the whole church and declare their own interpretation of the Bible. Então essas igrejas têm como caminhar e acertar essas coisas, e essas pessoas não têm como, na sua interpretação, estar sobre a igreja e declarar o que a igreja deve dizer. Unfortunately, that hasn't stopped us from splitting in our tradition. Mas infelizmente isso na nossa tradição não evitou que nós fôssemos nos dividindo. But at least there is a fraternal relationship, in between churches. Mas pelo menos existe hoje uma relação fraternal entre essas igrejas. E entre as igrejas que são Das igrejas que conciliares são e confessionais. conciliares e organizadas, não separadas. Very good. Doutor Alderi, então não temos um papa de carne, mas de certa forma um de papel. Mas o senhor respondeu inicialmente que eles abriram essa possibilidade. É verdade. Então, os reformadores tiveram essas duas ênfases, né?
a sola escritura, e também o princípio do livre exame das Escrituras, ou seja, o fato de que todo crente, todo cristão tem o direito e, na verdade, o dever de ler por si mesmo, de estudar por si mesmo a palavra de Deus. E alguns dos tradutores da Bíblia daquela época, como William Tyndale, né? Então ele diz lá no prefácio da sua tradução do Novo Testamento que ele desejava que o Novo Testamento fosse lido lá pelo lavrador, pelo tecelão, pela dona de casa, que aquelas pessoas todas pudessem familiarizar-se com a palavra de Deus, de modo que os reformadores sabiam o risco que eles estavam correndo, eles estavam conscientes disso. Se os leigos agora começarem a ler amplamente a Escritura, poderão surgir interpretações diferentes, mas aí também, igualmente, a insistência dos reformadores ao lado desses dois princípios, na observância de normas saudáveis, de normas equilibradas de interpretação bíblica, a chamada interpretação histórico-gramatical, e a importância também de levar em consideração toda a tradição exegética, a tradição de interpretação da Igreja, como foi apontado, né, esse entendimento de que o estudo e a interpretação da Escritura deve ser um esforço não individualista, mas um esforço coletivo da Igreja. Então, num certo sentido, há uma pulverização do magistério da Igreja num grupo mais amplo que tem representatividade conciliar, mas continua existindo um magistério, vamos assim dizer, Exato. conciliar. É claro, e depois desse esforço coletivo de interpretação é que nós vamos ter, então, as grandes declarações doutrinárias da fé protestante e, no nosso caso, da fé reformada. Então, as nossas confissões de fé, os nossos catecismos que expressam exatamente esse consenso da Igreja a respeito do entendimento das verdades centrais da Palavra de Deus. Bom, é empolgante, daria para ficar bastante tempo, mas a gente tem que chegar ao fim. Just translate. Então vamos a várias perguntas rapidinhas. Duas. Uma minha e uma dele. Doutor Aderi, quer começar ou quer que eu comece com a minha? Você quer que eu faça uma pergunta? É um foguinho. Deixa eu começar e eu mostro. Sim. Cultura e a relação dela com a nossa fé. Em pouquíssimas palavras. Oh, short word. Christ is king Cristo é rei of both, but in different ways. de ambos, cultura e fé, Common mas grace. de formas diferentes. Common grace and saving grace. A graça salvadora e a graça comum. Teologia da cruz e teologia da glória. Theology of the cross and theology of glory. Your point on Just that. a comment. Just a comment. Told you it was going to be rapid fire. We have a lot of theologies of glory, not a lot of theologies of the cross. Nós temos muitas teologias da glória, mas não muitas teologias da cruz. Power and signs and wonders. Poderes, sinais e maravilhas. Pastors jockeying for power to see who's best, who's most famous, who can get the greatest number of crowds. Pastores lutando para ver quem aparece mais, quem conquista maiores audiências. More internet likes. Yes, exactly. Mais likes na internet. That doesn't happen in Brazil probably, but it happens in America. Eu sei que isso não acontece no Brasil, mas nos Estados Unidos acontece. Pastores Cara, atrás isso daí de vai likes. dar 500 likes no mínimo. It's glory, power. It's all about us. Glória, poder, é tudo a nosso respeito. I think that if we got a message Jesus was coming back next Thursday, E se nós recebêssemos uma mensagem dizendo que Jesus ia voltar na próxima quinta-feira, we might say, well, no, not so soon. We still have some projects. a gente ia dizer: não, senhor, por favor, a gente ainda tem algumas coisas para desenvolver, alguns projetos. Thank you.